Oi, gente, tudo bem? Eu vou começar então hoje a segunda aula. Ontem a gente fez a questão da observação. Então, a ideia era a gente observar quais são os nossos valores em relação a o que eu acho saudável de tempo, tá? Então, eu tenho a minha regra aqui em casa, aqui está definido que o meu tempo saudável é no máximo 20 minutos, meia hora de tempo contínuo e alguma coisa esporádica, né? Espera só um pouquinho. E aí, então, esse é o que eu tenho como valor aqui em casa, né? Cada um tem o seu tempo de exposição. A segunda coisa, né, que a gente tinha que observar era conteúdo. O que eu acho que é um conteúdo adequado, né? Então, eu falei sobre o que eu achava em relação a alguns desenhos e tal. Foi o segundo ponto que a gente avaliou. O terceiro ponto que a gente falou foi como é o meu dia a dia, em que momento melhor se encaixa na minha rotina o tempo de eletrônico. Eu vou usar dividido? Eu vou usar tudo de uma vez? Né? Como que eu vou organizar o meu dia para que caiba esse eletrônico da melhor forma, no menor tempo possível? Né? Então, assim, isso para mim é uma coisa importante. Menos é sempre melhor. Então, nada seria o ideal, já que nada não cabe hoje em dia na minha realidade de pandemia. Então, eu vou trabalhar com o melhor que eu tenho. Então, eu fiz a observação, olhei todos os aspectos da observação, agora é hora de planejar, né? Então, a primeira coisa, eu vou planejar aqui em casa, como que eu faço, né? Eu olhei o meu dia a dia e, como eu comentei ontem, o melhor horário para mim é das 4 às 4h30, né? É o horário que eu estou começando a preparar a janta, nós jantamos aqui em casa às 5h30, então veja, tem a ver com o meu horário, né, daqui de casa. Então, na verdade, nem é 4, 4h30, é das 4h30 às 5, né, que as crianças estão vendo televisão hoje em dia, é que já foi mais cedo. Então, eu faço isso, né, antes eles tomam banho, já colocam uma pijaminha, porque 7 horas eles vão dormir. Então, a primeira coisa que eu vou olhar é onde encaixar. Mas para eu ver onde encaixar, eu já tenho que ter definido o que eu acho saudável, o que eu acho bom. Eu tenho pacientes ou alunas e tal, que falam assim, olha, Carol, eu acho muito pouco, né? Só meia hora, eu tenho uma série de outras questões e tal, e eu acho que não tem problema 1 hora. Tá bom, é um valor, né? A pessoa tem uma ideia de que, ok. E às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu gostaria de dividir. Pronto, tá ótimo. Eu sempre acho 2 horários de meia hora melhor do que 1 hora contínua. Né? Por quê? Porque os horários quebrados, a criança tem uma quebra daquele tempo enorme, parado, sem movimento, e é um valor importante para a criança. Além disso, né, tem alguns estudos que falam sobre mudanças no sistema neurológico a partir de um determinado tempo. Né? Então, tem controvérsias nos estudos, mas, de um modo geral, eles falam que uma atividade, não é só eletrônico, tá? Qualquer atividade, para começar a provocar uma mudança, ela teria pelo menos 20, 30 minutos de duração. Então, é nesse tempo, né? E, claro, não é só o fator tempo, é o fator tempo, é o fator repetição, né? Mas isso teria muito mais impacto 1 hora contínua do que 2 blocos de meia hora, apesar de no dia todo ser ao mesmo tempo, né? Então, eu olhei o meu tempo, olhei o meu dia, hora de planejar o quê? Então, lembra que a gente falou de olhar os conteúdos? Então, por exemplo, aqui em casa, as crianças não jogam joguinho no celular. E não é que nunca jogaram, né? É que eu vi, tá? E eu gosto. Eu mesmo fui da geração do videogame, Mario Bros e Pac-Man, né? Desde Atari até Nintendo. Mas o que eu vejo é que, assim, até eu fico irritada na hora do jogo, se começa a ter distração. Eu fico ansiosa para cumprir a tal tarefa,
né? Então, foi nessa observação que a gente fez ontem, que a gente falou ontem, que eu defino se cabe ou se não cabe aquele conteúdo, né? Aquele conteúdo, por exemplo, tem uns joguinhos que meus sobrinhos gostam, um deles chama Minecraft. Eu não conheço muito, mas são umas caixinhas. Quadradinhos que constroem coisas e depois tem monstros e coisas que entram e que lutam e que matam. Gente, isso aqui em casa não entra. Não é algo que eu acho saudável. Você precisa fazer isso na sua casa? Não. Vou repetir isso em todos os meus cursos. Repito isso no meu atendimento. O importante é você ter consciência e coerência. Isso está de acordo com o que você pensa. Se tiver, ótimo, tudo bem. Se não tiver, você tem que bancar, né? Não dá para querer que a criança se regule. Não é função da criança desligar o eletrônico, não é função da criança limitar o conteúdo que ela quer assistir. Ela é um ser pura vontade, né? Esse corpo pulsante infantil que quer tudo, né? Então, na antroposofia, a gente fala que a criança pequena é puro querer, né? Ela vai aos poucos entrando no pensar e no sentir, né? Mas a criança até 6, 7 anos é puro querer, né? E mesmo uma criança de 9, 10 anos ainda está muito nesse impulso, né? Cabe a gente delimitar, olha, não, isso não é bom para você. Eu tenho a consciência e eu te digo, isso não. Então, percebam, quando eu vou planejar, eu começo algo que a gente vai fazer amanhã, que é falar sobre comunicação, a estabelecer limites. Amanhã a gente vai comunicar esses limites, tá? Então, para que a criança tenha uma rotina saudável, né? E eu planejo ela, a gente vai fazer esses 4 etapas do processo do rotina consciente: observação, planejamento, comunicação e flexibilidade. Então, eu estabeleço esse limite, é meia hora. E aí, um outro ponto que eu vejo não só com eletrônicos, mas muito intensamente com essa temática, é o seguinte: eu preciso manter a consistência. A gente vai chegar lá na frente no flexibilidade, tá? Mas a gente está falando do dia a dia. A flexibilidade, ela não se dá no dia a dia. E a gente vai conversar sobre isso, porque essa é uma grande confusão que eu vejo, que a gente acaba achando que ter flexibilidade é largar a mão. Então, no 4º dia, a gente vai falar bem sobre isso, né? Não é isso que eu defendo como flexibilidade, né? Então, eu vou lá, eu estabeleço quanto pode, quando pode, o que pode. Essa é a etapa do planejamento, tá? Então, assim, percebam que quando a gente pensa em rotina, essa é a parte que a grande maioria da literatura, do imaginário, está aqui. Mas essa é a menor das partes. A maior parte, a parte mais importante do processo, aconteceu ontem, quando eu observei qual é o comportamento da criança em relação a esse eletrônico. Eu contei ontem que João e Mel não reagem iguais. Eles são diferentes, são crianças diferentes, embora estejam na mesma família. Eu tenho que olhar cada um deles, né? Eu olhei conteúdo, olhei tempo, defini meus valores. Por exemplo, vamos pegar uma outra família que não a minha, né? Só para a gente continuar um pouquinho nessa prosa e entender que o planejamento nada mais é do que isso que eu acabei de falar. O que, quando, quanto, né? Como até. Porque aí a gente pode dizer, por exemplo, um valor aqui em casa, criança aqui em casa não tem YouTube, né? Eles não têm o celular, mas mesmo com o adulto, o YouTube é bem restrito aqui em casa. É muito pontual, uma coisa específica que a gente... por quê? Né? No YouTube, primeiro, né? Eu vejo com frequência chegar na minha clínica crianças que tiveram acesso ao YouTube e os pais não perceberam que mudou o vídeo. Então,
uma lógica do próprio YouTube, ele tem uma coisa chamada playlist. E dentro da playlist tem uma série de vídeos e normalmente elas rodam automático, uma após a outra, né? Tem gente que coloca besteira no meio de playlist infantil. Eu já li bastante, né? A segunda é que mesmo quando não é isso, tá? O próprio YouTube usa vídeos que têm uma certa popularidade para fazer propaganda. E algumas propagandas não estarão de acordo com os seus valores. Digo isso, eu tive um caso de uma menina que teve um problema sério para dormir. Sério. Ela não dormia de jeito nenhum. E foi um trailer de um filme que passou entre um desenho e outro no meio, porque agora o YouTube não faz propaganda só no começo, né? Ele faz também às vezes no meio, dependendo do tamanho do vídeo. No meio ele para e traz uma propaganda que você só pode pular depois de uns tantos segundos, 5, 10 segundos, eu não sei direito. E essa menina viu a imagem, mas a imagem era muito forte para aquela menina. Era uma criança de 7 anos, mais ou menos, 6, 7 anos. E ela ficou chocada com aquela imagem, né? E aí, o que a gente faz? Né? Muita gente que sobe vídeo no YouTube não coloca as restrições de idade, até porque isso diminui o alcance. Então, a criança fica sujeita. Essa é uma regra aqui da minha casa. Você tem que fazer igual? É óbvio que não. Você precisa estar atenta que isso acontece para você tomar esta decisão. Tá, então isso acontece e eu não acho grave. Ótimo. Nem sabia que isso acontecia, mas, Carol, faz sentido. Eu também não quero que meu filho veja esse tipo de imagem. Então, proíba, né? Putz, mas ele sempre viu. Como é que eu vou fazer agora? Então, o que eu faço, e a gente vai falar um pouco amanhã, é na comunicação. Eu vou comunicar. Filho, eu andei percebendo que isso não é legal. Então, não pode mais. Então, filho, eu sinto muito, mas não é saudável para você. Amanhã a gente vai conversar sobre a parte da conversa, né? Mas vocês percebem que a parte do planejamento, que está nesse pedacinho, na verdade, é só a parte de organizar as coisas? Ele é bem mais simples do que se imagina. E eu vou te falar. No quarto dia, a gente vai falar que nem sempre isso que eu planejei vai funcionar. E todo mundo sabe. Na verdade, quando alguém chega para mim e diz, Carol, eu não consigo ter rotina. Eu digo que consegue sim, todo mundo tem. Mas o que eu vejo é que as pessoas não consideram ter rotina como ter flexibilidade. Quando precisa flexibilizar, significa não ter rotina. E não, a gente vai ver quando isso acontece, tá? Então, eu acho que por hoje é bem simples, né? A gente olhar e planejar, colocar de acordo. Eu estou hoje definindo limites de como, quando, onde, né? Vai encaixar os eletrônicos na tela. Amanhã a gente vai falar como falar isso com a criança, como manter a firmeza disso, né? E como agir para que a criança respeite essas regras. Nem sempre vai ser gostosinho, né? A gente, às vezes, vai precisar puxar a tomada. Mas amanhã a gente fala sobre isso.